Bom, aqui é o seguinte, vamos começar uma noção intuitiva de limite, né? E esse curso, né, a gente costuma dar no curso de matemática, do jeito que vai ser dado aqui, né? Mas no curso de engenharia, por exemplo, é a noção bem intuitiva mesmo aqui. Então, mas vamos mexer com matemática, né? Tá? Vamos encarar isso daí, tá? Vamos aprender o intuitivo, tá? É o que é o mais importante, né? Porque para quem vai ser engenheiro vai usar, por exemplo, essas noções, né? Mas vamos tentar aprender o abstrato também, né? Como é que prova, por exemplo, que entre dois números tem infinitos números, né? Como é que prova que para aproximar do 5, sei lá, por valores maiores que 5, eu tenho infinitas formas de ir chegando perto dele. Então, ó, eu peguei, ó, do que trata o cálculo, né? É um estudo de funções, né? Então, os tópicos limites, derivadas e integrais, que para quem gosta de matemática já ouviu falar, derivadas e integrais são aplicações que nós fazemos na função. Então, estudar cálculo diferencial integral é o estudo de funções, né? Então, nós estamos começando essa aula hoje, e aí ela vai um pouco lenta, depois a gente acelera, tá? Então, como exemplo, eu fiz assim, eu defini uma função aqui e aqui. Elas são duas funções diferentes. Por que elas são diferentes, tá? Cuidado com essa mania de sair cortando tudo, né? Ó, essa daqui, o x não pode ser 1. Porque se o x for 1, vai ficar uma divisão por zero. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos reais menos o número 1. Por isso que é perigoso sair cortando as coisas. Já essa função g, o domínio dela é o conjunto dos números reais. Aqui o x assume qualquer valor. Aí vamos aos gráficos. Quando eu vou fazer o gráfico dessa, aí eu fui atribuindo os valores aqui, né? Se o x pudesse ser 1, mas ele não pode, tá? Se você cortasse isso com isso, né? Esse resultado aqui daria 3, né? Então veja, né? Ó, esse gráfico vai ter uma bolinha aqui que está dizendo o seguinte, ó, que quando o x é 1, o f de x se aproxima de 3, mas sem ser 3, né? Porque o x não pode ser 1 ali. Enquanto que aqui é praticamente o mesmo gráfico, com exceção de um ponto, né? Aqui, se você faz x igual a 1, 2 vezes 1 mais 1 dá justamente 3, tá? Então, ó, essas funções não são iguais, elas têm domínios diferentes, ó. Elas têm gráficos diferentes, elas têm muitas coisas em comum, mas têm gráficos diferentes, né? Então, nós vamos estudar essa daqui, tá? Ó, aqui não existe f de 1, escreve assim, tá? Não existe o f de 1. Aqui existe o f de 1. O f de 1 é 3. Porque o que seria o f de 1? É a imagem do x igual a 1. Só que a imagem tem que ser de um valor que está no domínio. E o x igual a 1 não está no domínio da função. Tá? Aí eu fiz duas tabelas aqui. Então eu quero saber o seguinte, tá vendo essa setinha? E o que acontece se eu me aproximar do 1 pelo lado direito, pelo lado esquerdo? Tá? Pelo lado direito seria valores maiores que 1. E pelo lado esquerdo, valores menores que 1. Tá? Aí eu fiz duas tabelas aqui. Aqui eu estou indo por valores menores que 1. Estou me aproximando por aqui. Tá? Então eu chutei um monte de número aqui, né? E peguei a lei da função, ó, porque aqui é o seguinte, ó. Quando x não for 1, o número que der aqui é o mesmo daqui. Aí vai cortar esse com esse, né? E o que vai valer mesmo é isso daqui. Então, quando x não for 1. Tá? Então, por isso que aqui não está aquela divisão toda. Tá? Ó, veja, tira esse com esse. Por exemplo, se você fizer x igual a 2, ó, aqui dá 1 e dá 1, corta, né? Se você fizer 3, né, aqui dá 2 e 2, corta também. Tá? E aqui foi me aproximando do 1 por valores menores que 1, e o valor da função foi se aproximando de 2,998. Se eu chego mais perto aqui, esse valor cresce mais. Ó. Cada vez que eu vou me aproximando aqui, isso cresce um pouco mais. Aqui eu estou me aproximando do 1 por valores maiores que 1. Tá? Então comecei lá no 2 e fui caminhando por aqui. Tá? E fui fazendo essas contas aqui, daí eu cheguei à conclusão que quando eu estou no 1.001, que é maior que 1, essa conta aqui dá 3.002. Tá? Então, aqui você está me levando a concluir o seguinte, né? Se eu me aproximar do 1 pela esquerda, o 2x mais 1 está se aproximando de 3, que seria dessa tabela. Se eu me aproximar do 1 pela direita, o 2x mais 1 está se aproximando de 3 também. Esse menos aqui quer dizer se aproximar pela esquerda, e esse mais se aproximar pela direita. Vamos abrir outro vídeo.